Felipe, estou de volta para dar continuidade à resposta do teu e-mail, ok? Então, vamos lá. Primeira parte do meu vídeo, primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre a minha pergunta, né? Te respondendo qual seria a resposta da minha pergunta. E a partir de agora eu vou discutir um pouco sobre o resto do teu e-mail, ok? Aquilo que você, a tua explanação, ok? A respeito dos nossos dos assuntos que nós estamos abordando. Bom, você colocou aqui aqui diz assim: por esta razão não foi Pedro conferir o evangelho com o de Paulo, mas ao contrário, Paulo é que subiu a Jerusalém para ver Cefas, no caso Pedro, né? Você citou aqui um versículo, Gálatas, capítulo 1, 18. Pois bem, como eu te falei no e-mail, no vídeo anterior, de fato, Paulo, depois de 3 anos pregando o evangelho, somente depois de 3 anos, ele foi a Jerusalém para se submeter à autoridade apostólica de Pedro e Tiago, claro, porque ele era submisso. A palavra de Deus diz que nós temos que ser submissos. Foi lá. Depois foi outras vezes, inúmeras vezes também a Jerusalém, participar das reuniões que é citado como concílio, né? Depois a Igreja Católica até continuou usando o termo para designar as decisões ao longo dos anos com relação às doutrinas católicas, como concílio. Ele foi sim lá, mas não para verificar o evangelho de Pedro, não. O evangelho que ele pegava era o de Jesus Cristo, né, de Pedro. Não existe evangelho de Pedro, de Paulo. O evangelho de Jesus. Isso está claro na Bíblia. Entendeu? Então é isso. Não existe esse evangelho de Pedro, de Paulo. O evangelho é de Jesus. Vamos ver aqui outra parte. Os pastores não repetem o que ensinava Paulo, pois São Paulo ensinava a presença real de Cristo na Eucaristia, falava do sacrifício da missa, e nenhuma protestante fala de missa. Missa é um assunto complicado. Precisava de um vídeo só para falar sobre missa, mas deixa eu tentar te resumir. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 30, onde Jesus pede que nós façamos aquele memorial, façamos aquela refeição, façamos aquela, vamos chamar de mandamento, vamos chamar de sacramento, usando a palavra católica, sacramento. Então a Santa Ceia, ela é de fato um mandamento, ela foi de fato pedida por Jesus. E hoje as igrejas que pregam verdadeiramente a palavra, elas fazem a ceia assim, entendeu? De alguma forma diferente uma de outra, enfim, mas fazem a ceia como um memorial e não como um sacrifício real de Jesus. A própria palavra de Deus fala que como é que um sacrifício que foi feito de uma única vez para todo e sempre, por todos os homens, tem que ser feito várias vezes. Então quer dizer que a cada missa Jesus tem que morrer mais uma vez por nós? Qual é o significado disso? Qual é o embasamento bíblico para isso? Tu pode me citar depois, no meio, o versículo que diz que existe uma transfiguração da horta em carne, do vinho, da vide em sangue? Onde está isso na Bíblia? Porque, pelo que eu estudei, não tem isso na Bíblia. Então, missa... Vamos mais além, vamos falar de missa. Sabe o significado da palavra missa? Pois é, missa, sacrifício. Nós vamos sacrificar o nosso Senhor, que já morreu uma única vez, diversas vezes. Não faz sentido para mim. Mas não é questão de fazer sentido para mim, é uma questão de ser bíblico ou não. Isso não é bíblico. Se você puder me dar alguns versículos para que a gente possa discutir só sobre missa, será um grande prazer. Vamos seguir aqui. Um homem pode dizer muitas verdades e também mentir.
Posso aceitar as verdades que ele disse e recusar sua mentira. Com Deus isso não é possível. Deus só pode dizer a verdade. De modo que se alguém recusa uma só verdade ensinada por Deus, está dizendo que Deus mentiu. E se ele mentiu, ele nem é Deus. Não deve ser ouvido em nada. Deus não pode mentir nunca. Tudo o que ele ensinou é verdade. Negar um só ponto de Deus, negar um só ponto que Deus ensinou, é negar que ele seja Deus. E quem nega a Deus, nada pode ter de bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui. Está até aqui no meu quadro. Atos 4:12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens no qual possamos ser salvos. Então, primeiro é um problema generalizar, né? Já falei aqui sobre generalização. Protestante, todo mundo que não é católico. Não é bem isso. Cristão é todo mundo que crê em Cristo. Perfeito. Crente é todo mundo que crê em alguma coisa. Eu prefiro me considerar filho de Deus, porque eu fui adotado. Eu sou uma videira enxertada. Eu era uma videira brava e fui enxertado na videira verdadeira. Então aquelas igrejas que pregam a palavra de Deus, que são de fato filhos de Deus, que foram adotados através do novo nascimento, o mesmo novo nascimento que Nicodemos teve a oportunidade de experimentar, eles não vão negar que Deus é Deus e que Deus é mentiroso. Não, eles não vão dizer isso. Mas quando você diz que existe outra pessoa imaculada, sendo que a Bíblia só diz que só existe um imaculado, que foi o próprio Jesus, aí você começa a contradizer a Bíblia, você começa a dizer uma inverdade, entendeu? Então, complicado. De fato, só teve um que falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Só teve um que falou isso, e ele era imaculado. Só tinha esse, só teve esse, só tem esse, que ele ainda vive, entendeu? Vamos seguir aqui? Beleza, vamos lá. Permita ainda apontar-me outro erro. Querer se guiar pelo que se fazia na igreja primitiva, tomar essa igreja primitiva como modelo, traz implícita ideia de que a igreja se corrompeu posteriormente. Ora, Cristo disse que estaria com a igreja todos os dias e que lhe daria o Espírito Santo. Se a igreja tivesse deixado um dia de ser fiel, então Cristo, nesse dia, teria deixado de assisti-la e teria faltado com sua promessa. Ora, é impossível que Cristo falte com sua promessa. Meu irmão, isso aqui parece uma retórica filosófica, sabe? Uma pegadinha de Aristóteles. Vamos lá. Está querendo dizer que a igreja modelo não é a igreja que está lá no livro de Atos para frente, até o livro de Apocalipse. E que deduzir que a igreja de hoje, que não segue esse modelo, se corrompeu, e por se corromper, ela não é a igreja de Deus, não faz sentido. Porque a própria Jesus falou que a sua igreja, ela é santa, porque ela foi santificada pelo sangue expiatório de Jesus. Jesus depositou seu sangue em favor da sua igreja, daqueles que creem, que são a sua igreja. Mas todo homem nascido de mulher,
ele é pecador desde que nasce, exceto Jesus. Isso não pecou, isso não experimentou pecado. Então, como é que a igreja formada de homens, ela não pode se desviar, ela não pode cometer erros? A igreja católica cometeu vários erros, não precisa nem ser estudante da Bíblia para ver isso, é só estudar a história, as atrocidades que aconteceram ao longo da história. O monopólio da igreja sobre os reinos, sobre os monarcas, sobre os senhores feudais, todo esse monopólio de reter a Bíblia só para eles, entendeu? Tem padre que coloca na internet que não, o crente que anda com a Bíblia debaixo do braço devia agradecer a Igreja Católica porque só tem essa Bíblia debaixo do braço porque a igreja guardou. De fato, isso é verdade, mas está dentro do propósito de Deus. Deus precisava que fosse guardada essa palavra. Mas daí, porque eu guardei a palavra de Deus, eu estou no direito de deturpar, de incrementar, de adicionar, como fizeram os mormons, por exemplo, que escreveram um livro dos mormons, como se a Bíblia não fosse completa? Não, aí não tem condições. Aí, meu irmão, não tem goleiro, como diz o pessoal, entendeu? Então, a igreja se corrompeu, sim. Se corrompeu. E foi bem depois de Pedro morrer. Lá por volta do século V, depois de Cristo, ela se corrompeu de uma forma completa. Mas a igreja de Cristo, aquela invisível, que não tem placa, não tem programa de televisão, não tem CNPJ, e não tem pastor deputado e nem senador, aquela continuou existindo desde a época de Jesus, ao redor do mundo, praticando muitas vezes as mesmas práticas, com certeza, da igreja primitiva, reuniões em casas, reuniões nas catatumbas, escondidos, mas guardando a sã doutrina. Beleza? Vamos seguir aqui. Há milhares de seitas protestantes, todas se dizendo evangélicas, todas negando alguma coisa do evangelho. De fato, isso é verdade. Alguma coisa. Existe um grande problema em negar alguma coisa, assim como existe um grande problema em acrescentar alguma coisa. Entendeu? E aí, nós vamos agora falar, e tu já deve estar pensando, não, pô, mas vocês não concordam com os livros apócrifos. A tua Bíblia tem só 66 livros, a minha, que a igreja católica guardou por 20 séculos, tem 70 não sei quantos, não me lembro, não me recordo agora. Beleza. Eu sabia que foi a própria igreja católica e os próprios padres dissidentes da igreja católica que, estudando a Bíblia, separaram o que era joio do que era trigo, porque não foi só esses 4 livros a mais, não. Existe muito mais literatura apócrifa que tu nem imagina, e todas elas foram filtradas pelos monges, pelos padres, de uma forma perfeita, entendeu? Mas se esses 4 livros a mais, 5 ou 6, isso não importa a diferença, fossem desse a base para toda a doutrina católica não bíblica, eu ficaria calado. Dizer, pô, não é verdade. Os protestantes, eles tiraram justamente os livros que dão base para as doutrinas católicas. E aí não é justo. Mas não, se você for ler os livros apócrifos, já leu algum livro apócrifo? Experimenta ler apenas um. Só de tu ler, se tu tiver uma cultura, e tu tem, que tu é um cara inteligente, as pessoas com uma cultura mediana já vão se entediar, porque o texto é mal redigido, não tem nexo, você vê que é uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, os livros que não estão na Bíblia,
os mais recentes, que foram muitos, não foram só 6, esses últimos, que é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, esses 6 livros, eles não ajudam em nada a doutrina católica, porque neles não contém nada que dê respaldo bíblico para as heresias da Igreja Católica, entendeu? Então esse é o ponto. Como você já ia tocar nesse assunto, então já estou me antecipando. Eu tenho certeza que você ia falar sobre isso. Vamos lá. Mas lê o livro apócrifo. Baixa na internet e lê. Aí depois tu me diz o nível. Vamos lá. Só na Igreja Católica existe a plena verdade da revelação. Católicos e evangélicos não dizem a mesma coisa de modo único. De fato, a primeira parte da sentença eu não concordo, mas a segunda eu concordo. Católicos e evangélicos não dizem a mesma coisa, mas de forma alguma. Por quê? Porque os evangélicos, eu queria até mudar essa palavrinha evangélica, os crentes de verdade, filhos de Deus nascidos verdadeiramente, eles se baseiam na Bíblia. Os católicos não, eles se baseiam na Bíblia e na tradição. Só a Igreja Católica vive a plena verdade da revelação. Que revelação? O Apocalipse? Porque o Apocalipse significa revelação, né? A Igreja Católica nem menciona o Apocalipse. Não fala sobre arrebatamento, não fala sobre a segunda vinda, não fala sobre o milênio, não fala sobre o anticristo, não fala sobre a besta, não fala sobre a grande prostituta, não fala sobre os selos, sobre as taças, não fala sobre a batalha de Armagedon, não fala sobre Deus prender Satanás por um período, não fala do tribunal de Cristo, não fala do tribunal do trono branco, não fala do lago de fogo. O que vocês estão fazendo com o livro do Apocalipse, da Revelação? O livro que o próprio Jesus entregou para o apóstolo João. Por que vocês não falam disso? Por quê? Que revelação você está se referindo? Para mim, a revelação é a palavra de Deus. Fora disso, não tem que discutir. Eu vou discutir com o hinduísta, eu vou discutir com o islâmico. Não dá, não tem como. É mesmo que Vasco e Flamengo falam, discutindo numa mesa de bar. Entendeu? Se a base da nossa discussão, isso eu falei no início do meu vídeo anterior, for bíblico, aí estamos juntos. Nós vamos conversar aqui por longos anos. Vai ser sempre um prazer conversar contigo sobre esse assunto. Agora, se vier contra a base, aí, I'm so sorry. Não vou poder te ajudar. Bom, o que nós temos mais aqui? Meu filho. O homem que se apresenta como pastor sem o ser é o mercenário de Cristo, é o mercenário que Cristo condenou, como falso profeta que não entrou pela porta. O sacerdote católico é o professor legítimo que, seguindo a Pedro, ensina a verdade. Primeiro ponto aí. O obreiro, o presbítero, como está lá na Bíblia. Vamos começar aqui então com o presbítero. Paulo escreve que tem que ser homem casado, de uma só mulher, que os filhos tenham o domínio da casa, que os filhos dêem um bom exemplo, não dá ao vinho, entendeu? Para início de conversa, por que padre não se casa? Como é que padre vai dar conselho para casal? Para briga de casal, você não sabe nem o que é o casamento. Aí os padres ficam fornicando com as freiras, aí o padre fica abusando das crianças, aí o padre fica mantendo relações homossexuais, entendeu? Então, o modelo bíblico para o sacerdote, para o presbítero, primeiro começa porque tem que ser casado. Já começa por aí o problema. Então, o sacerdote católico é o professor legítimo. Quem legitimou? Quem? Quem não segue nem o currículo básico de ser um sacerdote que está na Bíblia. Entendeu?
Falou lá no texto anterior que não pode tirar um pouquinho, nem pode incluir. Por que está tirando essa parte? Pedro tinha até sogra. E aí, como é que fica? Se você quiser me mandar um versículo para discutir também esse assunto à parte, cada tópico desse dá uma conversa gostosa e longas horas. Mas eu estou te dando só aqui subsídio para ti abrir tua mente, para ti ir pensando acerca disso. O que mais? Acho que é isso, né, meu filho? Acho que deu para embarcar todo o teu e-mail. Se eu fosse escrever isso, ia dar muitas páginas, então eu preferi trabalhar com vídeo. Eu estou aqui com uma ideia. O que tu acha de eu publicar esses vídeos no meu canal do YouTube? E aí, quem sabe, todos os católicos do Brasil podem até te ajudar a participar da discussão. Mas a regra dessa participação é única. Bíblia. Pode até usar os livros a mais. Tá? Eu dou até essa colher de chá. Pode usar os livros apócrifos para embasar as doutrinas de vocês. O que tu acha da ideia? Publicar no YouTube e a gente discutir. Vou colocar o título assim, ó. Carta aberta ao meu filho católico apostólico romano. Beleza? Fica com Deus. Papai te ama. Estou orando por você. Estou muito feliz porque você está buscando a verdade. E a verdade falou: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele podia ter dito assim: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão através da minha mãe, que eu vou deixar aqui depois que eu partir. Mas por que ele não falou isso? Estranho, né? Fica com Deus. Deus te abençoe.